Eu fiquei muito honrada com o convite para compor essa mesa, para chegar aqui hoje, que é o último dia, né, desse evento que tem trazido tantos ensinamentos e reflexões, né, e cujo fio condutor é a violência de gênero. Para mim é muito emocionante realmente estar aqui, ainda mais nessa semana que marca a luta pelos direitos da mulher, falando de justiça reprodutiva, né? Poder acompanhar esse encontro, estar aqui presente, é um privilégio para mim, é um presente para mim, né? E esse evento ele foi montado de forma muito cuidadosa pelo Grupo de Pesquisa em Saúde Sexual e Reprodutiva dos Grupos Humanos, que parabenizo, né, pela organização do evento, em especial as professoras Ana Beatriz, você, Ana Luísa, e a Andressa Rodrigues, que fez o contato comigo por e-mail. Cumprimento os colegas da Escola de Enfermagem, Ana Nery, e os colegas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também os meus colegas dessa sessão, Grace, José Ramon, Adriana e a Laira, né, que entrou aí agora há pouco, e também todos os palestrantes e ouvintes que têm feito ao longo desses dias debates de tão alto nível. Eu estou inserida em alguns grupos de pesquisa. Como é que eu passo aqui para a minha apresentação? Aqui, isso. Então, eu sou do Departamento de Demografia e CDPLAR, estou inserida em alguns grupos de pesquisa, e essa é a primeira vez, né, que eu falo também em nome do meu recém-inaugurado grupo de pesquisa aqui da UFMG, o Icamiabas. Nem site a gente tem ainda, a gente acabou de conseguir o registro no CNPq, e a gente tem muito que se espelhar na experiência do grupo de vocês. Eu espero também que essa seja uma oportunidade de a gente estreitar os nossos laços. E o que eu vou mostrar aqui hoje é fruto, então, de um imenso trabalho colaborativo que teve início em 2016, ainda com a epidemia de Zika, porque, por incrível que pareça, né, ainda é cedo para a gente avaliar a extensão da Covid na saúde sexual e reprodutiva. Então, é a epidemia de Zika que nos ensina e que nos permite traçar hipóteses de que vai acontecer com as mulheres a partir da pandemia de Covid, né, que tem consequências que são muito, muito marcantes e muito severas. Eu vou começar, então, localizando a gente nessa pandemia, que é a de Zika, que foi quando eu comecei a trabalhar com esse assunto. Deixa eu só puxar minhas notas aqui para o computador, porque a gente apresenta aqui, pronto. Então, o bom da gente falar também para uma audiência de saúde é que todo mundo se lembra muito bem de quando a Zika explodiu, né, em 2015, que foi seguido, né, pela microcefalia, que é transmitida tanto pelo Aedes quanto por via sexual. Em novembro de 2015, a epidemia de Zika foi declarada pela OPAS uma emergência de saúde pública de importância internacional, e em meio a recomendações informais para adiamento de gravidez, ninguém sabia muito bem como que as mulheres estavam lidando com essa situação, né? Ainda mais que a gente tem metade das gestações não planejadas no país. Nessa época do Zika, eu estava terminando meu doutorado, e foi quando diversas pessoas, grupos de pesquisa, começaram a pesquisar os efeitos desse possível adiamento no comportamento reprodutivo. Então, qual seria o efeito da Zika no comportamento reprodutivo, no número de nascidos vivos, nas taxas de fecundidade? O meu grupo de pesquisa da época, da qual eu ainda faço parte, o DECODE, coordenado pela professora Letícia Martelletto, da Universidade do Texas, fez grupos focais, tanto em Belo Horizonte quanto em Recife, imediatamente, logo após essa declaração desse anúncio, para investigar possíveis efeitos na saúde sexual e reprodutiva e as percepções das mulheres sobre o Zika. Mas demorou alguns anos para que a gente, de fato, conseguisse observar os efeitos nos nascimentos no sistema de informação dos nascidos vivos, o SINASC, né? Porque tem um atraso, né, até que todos os registros de nascimento são feitos. E a verdade é que o efeito dessa queda do Zika hoje está muito bem documentado, né? A gente observou queda no número de nascimento e nas taxas específicas de fecundidade. A gente observou que essa queda ela era mais intensa nas regiões mais próximas do epicentro da microcefalia, ou seja, no Nordeste. A gente observou também o efeito idade, ou seja, mulheres mais velhas tiveram menor queda, e mulheres mais jovens e de alta escolaridade, mulheres mais velhas tiveram menor queda, ou seja, elas não poderiam adiar a fecundidade, né, por mais tempo, ao passo que mulheres jovens, especialmente as de alta escolaridade, tiveram maior queda. A gente também percebeu, não nesse artigo específico, mas em trabalhos posteriores, que a fecundidade ela retornou a níveis anteriores, em uma trajetória que já era descendente, ou seja, a fecundidade no Brasil ela já vinha caindo, o número de filhos por mulher ele já vinha caindo quando a Zika chega e quando a Covid também chega, né? Dentre muitos resultados, assim, dentre esses resultados quantitativos que a gente observou, a gente também estava de olho nos resultados desses grupos focais, né? Então, o que os dados qualitativos poderiam nos dizer? E aí, o que a gente percebeu por meio desses grupos focais é que a preocupação com a Zika, na época, era apenas para as mulheres que estavam grávidas ou que estivessem tentando engravidar no momento.
né? Em alguma medida, se a mulher quisesse mais filhos, ela ainda estaria preocupada com Zika, mas não, se não fosse o caso. A gente também observou esse efeito poderoso da idade, que foi o mesmo que a gente observou nos dados quantitativos. Muitas mulheres que já tinham adiado a fecundidade por muito tempo revelavam que não poderiam adiar mais, né, apesar do Zika. Mas muitas dessas mulheres, por serem exatamente de alta escolaridade, de alta renda, elas se viam capazes de controlar os riscos da infecção, seja por uso de repelente, seja por conseguir evitar áreas de maior infestação de mosquito. A gente também observou grandes diferenças no senso de controle da mulher sobre a intenção reprodutiva. As mulheres de alta escolaridade, elas tinham trajetórias precisas, que incluíam objetivos de vida antes da maternidade, tinham um sentimento de empoderamento, né? E para de baixa escolaridade, muitas gravidezes não planejadas, muitas gravidezes na adolescência, muitas vezes mulheres que demoravam muito tempo para se perceber grávida. E esse atraso ele é muito problemático, porque demorava para que a mulher, enfim, pudesse colocar em prática meios de se proteger da infecção do Zika. Também percebemos, né, que o aborto era uma alternativa à gestação durante a epidemia de Zika, que ele era seguro para as mulheres de alta escolaridade, que a gente já sabe, e inseguro para as mulheres de baixa escolaridade. Além disso, a gente percebeu que, para muitas mulheres, a transmissão sexual não era clara, e aí a gente conseguiu, a gente foi percebendo aos poucos que tinham questões de gênero muito importantes ligadas ali, que a gente também não estava conseguindo captar só com os dados quantitativos. Então, foi aí que a gente resolveu mergulhar nas campanhas de comunicação do Zika, né, do Ministério da Saúde, do governo do estado de Minas e de Pernambuco e da cidade de Belo Horizonte e Recife, procurando, então, essas campanhas. E aí o que a gente foi percebendo, né, atrás dessas campanhas de saúde pública, a gente analisou mais de 100 peças, é que elas eram amplamente focadas na transmissão do mosquito e na responsabilidade das mulheres pela aplicação de medidas de cuidado pessoal contra picadas, como o uso de roupas, né, de manga longa, aplicação de repelentes, né, e também muito focadas em papéis de gênero. Então, a gente vê que, deixa eu só voltar atrás para quem não está olhando o slide, eu mostrei primeiro um folder rosinha de uma campanha do Ministério da Saúde focada numa mulher gestante, que tem, então, tem o do Ministério da Saúde de um lado e da Prefeitura de Belo Horizonte de outro, né, que é a mulher gestante com roupas longas, pondo a mão na barriga, né? E agora eu estou mostrando duas fotos da campanha, onde mostra, numa delas, a mulher colocando a terra no vaso de planta, enquanto o homem limpa a calha, né, que é uma atividade que a gente sabe que é feita ocasionalmente, versus uma atividade que requer um trabalho semanal. Então, percebemos também que esses papéis, né, de gênero, eles também estavam muito presentes nessas campanhas. E a gente sabe que, embora essas medidas de proteção que estavam sendo veiculadas, elas fossem importantes, as mulheres podiam ser infectadas por meio dos seus parceiros sexuais durante a relação sexual desprotegida, mesmo que ela tivesse, então, seguindo todos esses cuidados. Em suma, essas campanhas, eu vou passar mais rápido para conseguir chegar no Zika, né? Mas o que aconteceu desde então é que a gente não teve nenhuma mudança em forma de contracepção ou nos direitos sexuais e reprodutivos, por exemplo, o aborto continua proibido. Hoje a gente amanheceu com a notícia, né, que a Constituinte no Chile votou pela legalização do aborto, descriminalização do aborto. A gente percebeu também a exigência do protagonismo feminino, o não respeito à liberdade individual e o maior abismo entre mulheres de baixa e alta escolaridade. Em suma, isso é onde a gente estava quando o Zika, então, quando a Covid, então, aparece, né? E rapidamente nossos grupos de pesquisa também começaram a antecipar quais seriam essas consequências, tanto para a fecundidade quanto para a saúde sexual e reprodutiva. Historicamente, a gente sabe que a gente tem, deixa eu só voltar aqui, pular um slide. Historicamente, a gente sabe que choques de mortalidade causam efeitos na fecundidade que muitas vezes são de curto prazo. Então, na melhoria, né, do cenário econômico, do cenário social, a fecundidade ela tende a se restabelecer. Então, estávamos menos preocupados com a fecundidade, mais preocupados com as questões de saúde sexual e reprodutiva. Até porque no Brasil, e agora eu estou mostrando um gráfico que mostra a distribuição percentual de mulheres que são unidas, né, que fazem uso de método contraceptivo. O dado mais recente que a gente tem para o Brasil é 2019, da PNS, 80,5% das mulheres unidas fazem uso de método contraceptivo. Então, não foi porque, exatamente por causa, né, que a Covid chegou, que as mulheres começariam a engravidar. Então, essa não foi a nossa preocupação principal no nosso grupo, né? Ou a não ser que algo fizesse com que as mulheres mudassem o seu planejamento reprodutivo ou a sua capacidade de implementar o seu planejamento. E aí, quando a Covid chega, ela chega, então,
a gente já aparecem as dificuldades estruturais imediatas, como sobrecarga no sistema de saúde, desorganização, mas os retrocessos, essa queda no financiamento, esse desmonte da saúde pública é anterior à Covid, a Covid chega, então, exacerbando todos esses problemas, associações de casos graves com comorbidade, maior chance de infecção em locais com maior circulação de pessoas, queda na renda que a Covid traz, porém, a crise econômica e social é anterior também à Covid, ela apenas exacerba, aumento do trabalho doméstico, aumento da violência, que já foi falado aqui ao longo desses últimos dias, não vou entrar nessa questão, enfim. Esses desafios, né, para a proteção individual, para o distanciamento, que sugerem que esses efeitos, quaisquer que fossem, eles variariam conforme os recortes socioeconômicos e demográficos, assim como variaram na Zika. E aí, para a saúde sexual e reprodutiva, a suspensão de serviços eletivos e muitas vezes essenciais, como vasectomias, laqueaduras, clínicas de fertilização. Tivemos queda também na qualidade da assistência em saúde sexual e reprodutiva, como menor disponibilidade de método contraceptivo, restrição ao aborto legal e seguro, queda no acesso a diagnóstico precoce e tratamentos agravos de doença, e perda na qualidade prestada à saúde da mãe e da criança, como foi falado aqui também, no caso, por exemplo, da violência obstétrica e da elevada mortalidade materna no Brasil. Bom, eu vou mostrar só alguns gráficos rapidamente aqui, que mostram alguns dados administrativos. São gráficos de linha que estão mostrando desde 2018 quais são as tendências no número de vasectomia no Brasil. O número ele tem algumas variações que são sazonais, mas a linha despenca, então a tendência ela despenca quando a gente tem, então, a Covid a partir de março a abril de 2020, e depois a gente tem um retorno progressivo, seguindo também as ondas de fechamento da pandemia. O mesmo gráfico é observado, para laqueadura, o mesmo comportamento, então uma queda impressionante no número de laqueaduras aprovadas, e isso, esse gráfico que eu estou mostrando, ele mostra para todas as regiões do Brasil e ano e meio de processamento, assim como os exames citológicos de colo uterino, também a mesma coisa, essa mesma queda vertiginosa nos meses da pandemia, com uma recuperação, então, a partir daí. A mesma coisa para a mamografia, os exames de mamografia também apresentam essa mesma queda que a gente está observando para os demais. A curetagem pós-aborto tem também uma pequena queda, porém, tanto ela quanto o número de nascimentos, a queda é muito menor do que a gente esperava lá atrás, quando a gente pensou, né, no contexto de crise. Quando a gente observa o número de nascidos vivos, aqui é comparando, o gráfico que eu estou mostrando está comparando mês a mês, 2018 com 2019, depois 2019 com 2020, 2019 com 2021. O que a gente percebe aqui é que a maior parte da queda, né, a queda que se destaca, primeiro, é uma queda normal, natural, de tendência que já vinha acontecendo na fecundidade do brasileiro, então a partir da brasileira, né, de 2018, a gente já vinha caindo de qualquer jeito. O que a pandemia faz é exacerbar essa queda, especialmente 9 meses após o início da pandemia, que é janeiro, fevereiro e março. A partir daí, então, a gente imagina, né, que a queda da fecundidade que a gente observa já não é mais efeito da Covid, é simplesmente a fecundidade voltando para a sua trajetória normal. Quero chamar a atenção aqui também da questão da mortalidade materna, né, a mortalidade materna que foi incrível, né, durante a pandemia, a gente chegou a ter quase 50 óbitos por semana, muitos desses, eu estou mostrando aqui um gráfico que mostra a mortalidade materna por Covid ao longo do tempo. Então, em 2020, tínhamos 12 óbitos por semana, em 2021, isso é o período anterior à vacinação, tá? Quase chegamos a 50 óbitos maternos por semana, que é, então, uma importante consequência, né? Um importante desfecho para a saúde materna, e traz também importantes consequências para a fecundidade, à medida que isso pode causar uma ansiedade ou um medo que pode fazer com que as mulheres queiram, então, adiar a sua fecundidade. Somente quando a mortalidade materna está exacerbada, o Ministério fala de novo em recomendar adiamento de gravidez, e aí vem aquela pergunta, como pensar em adiar a gravidez, né, num contexto de gravidezes não planejadas, quando a gente tem suspensão de serviços essenciais, num contexto de retirada de direito sexual e reprodutivo. Na verdade, o que acontece é que nenhuma medida de âmbito federal procurou minimizar os efeitos para a saúde da mulher, conforme inúmeras instituições alertaram lá em 2020. Pelo contrário, a gente tem, inclusive, uma publicação de uma nota técnica, que eu coloquei aqui na tela também, né, número 16 de 2020, que fala da importância da continuidade dos serviços de assistência em caso de violência sexual, de aborto,
do fortalecimento de ações de planejamento sexual e reprodutivo. Essa nota técnica ela é muito bonita, ela fala dessa importância dessas medidas, né? No entanto, logo depois dela, 2 dias depois, é publicado um projeto de decreto legislativo pedindo a suspensão dessa nota, né? E dizendo que essa nota, na verdade, ela era eufemismo para aborto, né? Que não é o caso. Então, na verdade, o que a gente observou no caso das políticas de saúde sexual e reprodutiva, que elas não foram de forma nenhuma condizentes com o que a gente precisava naquele momento, né? O meu grupo de pesquisa, o Decode, estava em campo quando a pandemia de Covid chega. Estávamos começando o estudo longitudinal para pesquisar os efeitos da Zika de longo prazo no Brasil quando a Covid chegou, então rapidamente modificamos os nossos instrumentos, nossas formas de coleta, para agora coletar dados sobre Covid, e aí eu vou mostrar aqui nesses últimos minutos alguns dados dessas 56 entrevistas semi-estruturadas online, foram feitas com mulheres de 18 a 34 anos da região metropolitana de Recife, e vou mostrar também dados de um survey online nacional, tá? Que a gente fez também com 1.862 mulheres de 18 a 45 anos em todo o Brasil. As variáveis que eu vou mostrar aqui com mais detalhe, independentes, são idade, escolaridade, renda familiar, raça, religião, estado civil, se a mulher está ou não em um relacionamento, região de residência e parturição. E aí eu vou primeiro mostrar para vocês o efeito, então, na necessidade de consulta de saúde, nas últimas 4 semanas, se a mulher apresentou alguma barreira à saúde, ou seja, se ela precisou de consulta, mas não foi capaz de conseguir, se a mulher percebeu queda na renda nas últimas 4 semanas, se ela teve mais trabalho para cuidar de criança ou idosos dependentes nas últimas 4 semanas, se ela sofreu ou presenciou violência no domicílio nas últimas 4 semanas. Vou mostrar também a concordância dessas mulheres do survey online com a afirmação de que as mulheres devem evitar a gravidez durante a pandemia, uma análise do tipo de contraceptivo e uma análise de discordância entre gravidez e contracepção, ou seja, mulheres que estão em união não usam o método e concordam que não devem engravidar durante a Covid. Eu estou mostrando, então, gráficos de barra que mostram essa distribuição percentual da necessidade de consulta de saúde nas últimas 4 semanas. Eu marquei com asterisco as variáveis que são significativas e de vermelho as que são significativas também no modelo logístico multivariado, controlando por todas as outras. E aí o que fica claro aqui para a gente? Essa barra cinza são as mulheres que têm maior barreira. E aí quando a gente para olhar quem tem maior barreira, são as mulheres na região norte, são as mulheres pardas, são as mulheres de baixa escolaridade e baixa renda. Então, essas são as mulheres que precisaram de consulta e não conseguiram. Ilustrando aqui com uma frase, que o bom é que a gravação fica gravada, né? Quem quiser depois pode voltar, mas é uma frase para ilustrar. Né? Eu estava querendo colocar o DIU, mas aí o que aconteceu? Aconteceu essas coisas assim, de quarentena. Eu fiquei meio com medo de ir para o consultório, até porque eu tenho um menino pequeno, aí eu vou ver isso depois da quarentena, vou fazer um check-up para ver se eu consigo colocar. Eu vou passar também por uma questão de tempo. Mulheres que tiveram mais cuidado para cuidar de crianças ou idosos dependentes nas últimas 4 semanas. Mais uma vez, a gente percebe que as mulheres que tiveram mais, né, que são essas que responderam sim, que é a barrinha laranja, né, são as mulheres divorciadas, separadas, mas também as casadas, são as mulheres que têm mais filhos. Um efeito interessante acontece com as mulheres que têm mais de 3 ou mais filhos, elas têm menos trabalho do que as mulheres de 1 e 2 filhos, mas não mais do que não menos do que as mulheres de 0 filho, e a gente percebe também o efeito da escolaridade e da escolaridade nesse trabalho, né, com crianças. Aí uma frase para ilustrar também. Aumentou, né? Aumentou, porque as crianças comem demais, então você tem que estar o tempo todo fazendo, lavando prato. Fora que está em casa e aí a bagunça é maior. Querendo ou não, vai brincar e vai brincar onde? Aí a gente arruma esse brinquedo, faz isso, faz aquilo. Com relação a perceber queda de renda nas últimas 4 semanas, também muito claro aqui, as mulheres de baixa escolaridade, de baixa renda, a gente vê um efeito de raça também, então das mulheres que são pretas, pardas, indígenas ou amarelas, também percebendo maior queda de renda nas últimas 4 semamas. Porque as coisas aumentaram, diz essa mulher de nível médio. Aumentaram tudo. A gente foi fazer o que a gente fazia com 400 reais, hoje a gente não faz mais. Estou dando um exemplo, não que seja 400, mas o dinheiro que a gente gastava para fazer uma feira, que a gente trazia tudo, hoje a gente não traz mais,
porque a dificuldade que a gente tem é essa, a gente está sem emprego, não está recebendo o que recebia, porque o emprego parou. Eu recebo metade e eles não recebem. Sobre violência, também é muito claro que a participação tanto das mulheres de menor escolaridade, menor renda na violência, né? E também paridade, que não está mostrada aqui no gráfico, mas as mulheres mais jovens também perceberam maior violência, ou presenciaram ou sofreram mais violência no domicílio nas últimas 4 semanas. Resultados todos esses que eu estou mostrando, eles permanecem após os controles do modelo logístico. Sobre a concordância com a afirmação que as mulheres devem evitar a gravidez durante a pandemia, a gente percebe também que as mulheres de menor escolaridade, menor renda, as mulheres pretas, pardas, indígenas e amarelas. E aqui eu não expliquei no começo, mas eu tenho que explicar, que a gente teve que agrupar por causa do tamanho amostral, né? É uma base online, e, né, enfim, com todas as suas limitações. Essas mulheres são as que concordam, né? Tendem a concordar mais com a afirmação de que as mulheres devem evitar a gravidez durante a pandemia. No entanto, quando a gente fala, né? Vou pular isso aqui, mas quando a gente fala das mulheres, quando a gente analisa por tipo de contracepção, vou pular aqui também, porque senão eu fico falando para sempre, por tipo de contracepção, essas mulheres, ou seja, as mulheres jovens, as mulheres de baixa escolaridade, as mulheres de baixa renda, elas tendem a depender muito mais dos métodos hormonais, que são os métodos que dependem justamente que a assistência à saúde esteja aberta, tá? Estão me avisando aqui que vão colocar o aviso de 5 minutos. Então tá, eu estou aqui correndo contra o tempo, porque acho que eu estava olhando no relógio errado aqui para mim. Então, vou voltar aqui só para mostrar um dado que eu tinha pulado, que é esse. 69% das gestantes do nosso survey online indicaram algum grau de preocupação com relação ao acesso ao exame de pré-natal na pandemia do coronavírus. 76,9% das mulheres no survey longitudinal, que é aquele de Pernambuco, que não é esse nacional, que eu estou dizendo, disseram que tem medo de engravidar e ter algum problema com o bebê ou com a gravidez devido à Covid. Então, vou ler a frase. Eu tenho medo porque, assim, diz essa mulher preta de ensino superior, eu tenho amigas que estão prestes a parir. Minha cunhada, bem próxima a mim, está morrendo de medo de ir para a maternidade, né? De forma geral, parir e acabar morrendo lá com um negócio desse ou tendo uma complicação. Porque eu tenho amigas que estão grávidas e vão ter mês que vem. E o pré-natal parou. A de baixo, branca do curso superior. Eu acho que a questão não é nem essa de, como era na Zika, você ter medo de uma má formação. Mas nesse momento, quando eu vejo as pessoas grávidas, eu só penso em uma coisa. Precisar entrar no hospital, até para acompanhamento da própria gravidez, entrar para um eventual parto e você está em contato com esse ambiente que tem maior risco de contaminação. Então, frequentar esses lugares nesse momento, assim, para um pré-natal e para o próprio parto, é bem complicado. É bem complicado. Eu estaria desesperada nesse sentido. Então, agora eu vou passar aqui para discordância. Então, discordância são os indivíduos que concordam ou concordam fortemente que as pessoas devem evitar a gravidez durante a pandemia de Covid, mas que não usam contracepção moderna. Quando a gente olha, então, essa discordância, a gente percebe que tem um efeito idade importante e também um efeito escolaridade. São as mulheres mais velhas e as mulheres de menor escolaridade e com mais filhos, as mulheres que tendem a ter maior discordância, ou seja, são mulheres que, embora acreditem que precisam evitar a gravidez durante a Covid, são as mulheres que são mais expostas a esse risco, justamente por não estarem fazendo uso de contracepção e estarem numa união. Em conclusão, encontramos percepções de maior trabalho doméstico e cuidado com dependentes, mais relatos de violência doméstica e queda de renda entre mulheres de baixa escolaridade, baixa renda e mulheres negras, pardas ou indígenas. Também descobrimos que esses grupos tendem a concordar mais com a necessidade de evitar a gravidez durante a pandemia de Covid. No entanto, também encontramos esses grupos que contam com contraceptivos de barreiras e hormonais, cujo acesso pode ter sido prejudicado por bloqueios, renda limitada e unidades de saúde lotadas, aumentando a exposição a gestações não planejadas. Sem dúvida nenhuma, as epidemias reproduzem as desigualdades que a gente observa na sociedade como um todo, inclusive as desigualdades de gênero. Nesse caso, novas rotinas familiares, perda do apoio social, incerteza e medo são comuns a todas as mulheres, né? Na Covid, os efeitos, né, apesar desses serem os grandes medos, os efeitos também seguirão linhas socioeconômicas e demográficas. As mulheres mais vulnerabilizadas devem sofrer mais entraves ao acesso, como a gente tem visto. A partir de agora, a gente vai começar a estratificar esses dados que eu trouxe, né, que são os dados de acesso à saúde, embora os que eu mostrei que hoje são do SUS, são do CISUS, né, o Sistema de Informação Hospitalar. Ainda não estamos trabalhando com os dados do sistema suplementar, mas a gente vai começar a fazer isso a partir de agora. E apresentar maior taxa de infecção e mortalidade materna por Covid.
Mulheres de melhor condição socioeconômica também sofrerão entraves e pressões advindas dessas desigualdades, mas possivelmente essas mulheres conseguirão mitigar esses efeitos e poderão continuar os seus planos reprodutivos. A pergunta, né, que fica é: a gente perdeu a oportunidade na Zika, agora a gente vai perder essa oportunidade novamente, né? Então, a gente tem nesse momento, e aqui a gente discutiu, né, foi discutido isso ao longo de toda a semana, né, um país polarizado, com uma parte importante dele regido, né, a saúde toda regida por fake news, um sistema de saúde pública fragilizado, sucateado, sobrecarregado. Temos mulheres que perderam acesso à contracepção, temos mulheres que estão perdendo o diagnóstico precoce de câncer, então, por esse câncer ele é descoberto em um estágio muito mais avançado. A gente tem mulheres que sofreram violências, mulheres que adiaram pré-natal, ou que tiveram durante o parto alguma intercorrência ou algum procedimento que foi necessário, que foi desnecessário, que foi, por exemplo, contrário ao que é considerado boa prática. E temos também mulheres que não abandonaram o sonho da gestação, mas que perderam suas vidas por Covid. Então, o que fica para a gente aqui é que a gente não pode, de novo, né, perder a oportunidade de melhorar, né, de fazer justiça reprodutiva. E aqui eu finalizo. Obrigada.